Nunca imaginei que uma simples foto no Instagram pudesse destruir meu casamento de 12 anos e mudar completamente minha vida. Estava eu, numa quarta-feira comum, tomando meu café enquanto rolava o feed, distraidamente. Foi quando o meu mundo desabou. Lá estava ela, uma mulher que eu nunca tinha visto pessoalmente, usando meu vestido verde esmeralda exclusivo, feito sob medida pela Teresa, dentro do meu quarto, na minha cama. A legenda dizia: noite perfeita no nosso cantinho secreto. Nosso! Aquela era minha casa no Morumbi, decorada por mim em cada detalhe. Meu coração disparou imediatamente. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase derrubei o celular. Respirei fundo tentando me acalmar, mas era impossível. 12 anos. 12 anos de casamento com Lucas, achando que tínhamos construído algo sólido, algo real. Tínhamos nossos problemas como qualquer casal, claro, mas traição? E na nossa própria casa, usando minhas roupas. Isso era um nível de humilhação que eu jamais poderia ter imaginado. Olhei novamente para a foto. Aquele vestido tinha história, tinha significado. Foi o vestido que usei na comemoração do nosso 10º aniversário de casamento, em um jantar que Lucas organizou como surpresa. Irônico, não? Agora ele estava ali, em outra mulher. Uma completa estranha para mim, mas obviamente não para meu marido. Analisei o perfil. Bianca Moreira, 27 anos, secretária executiva. A bio dizia: vivendo intensamente cada momento. Sem dúvida estava vivendo intensamente, com o meu marido na minha casa, usando as minhas roupas. Senti uma onda de náusea me atingir. Como fui tão cega? Como não percebi os sinais? Comecei a juntar as peças. As viagens de negócio cada vez mais frequentes. As ligações que ele atendia no outro cômodo sussurrando. Os horários estranhos, chegando tarde da noite, alegando reuniões que se estenderam. As vezes que percebi meu closet levemente desorganizado e pensei que a empregada tinha mexido. Eram tantos sinais. E eu, confiando cegamente, ignorei todos eles. O pior não era apenas a traição, era a invasão, a violação do meu espaço, das minhas coisas mais pessoais. Pensar que enquanto eu viajava para visitar minha mãe doente em Ilhabela, eles estavam na minha casa, na minha cama, ela usando minhas roupas, talvez até meus perfumes, minha maquiagem. Senti-me completamente violada. Lembro que fiquei paralisada por quase 1 hora, sentada ali na cozinha, o café esfriando na xícara, olhando fixamente para aquela foto. A raiva, a tristeza, a humilhação, tudo se misturava num turbilhão que me deixava sem ar. Foi quando percebi que estava chorando, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Mas então, algo mudou dentro de mim. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado. As lágrimas secaram e uma calma estranha tomou conta de mim, uma clareza que nunca tinha experimentado antes. Naquele momento, decidi que não seria apenas mais uma esposa traída, chorando pelos cantos e implorando explicações. Não, eles escolheram o jogo errado com a pessoa errada. Vocês precisam entender. Sempre fui uma mulher discreta, educada, quase tímida. Aquela que evita confrontos, que prefere resolver tudo na conversa. Lucas provavelmente contava com isso, com minha passividade, com minha tendência a perdoar. Mas tem uma coisa sobre pessoas calmas. Quando elas finalmente explodem, o estrago é maior. Minha mãe sempre dizia que a vingança é um prato que se come frio. E eu estava disposta a servir um banquete gelado. Naquele momento decidi que não confrontaria Lucas imediatamente. Não daria a ele a chance de inventar desculpas, de manipular a situação, de me fazer pensar que eu estava exagerando. Não, eu precisava de um plano perfeito. O primeiro passo foi ligar para minha irmã Júlia. Ela é advogada especializada em direito familiar, pragmática e a pessoa mais discreta que conheço. Quando atendeu, minha voz saiu surpreendentemente firme. Júlia, preciso da sua ajuda. E preciso que isso fique apenas entre nós. Expliquei a situação. Enviei a foto. Ouvi seu suspiro de choque do outro lado da linha. Fernanda, isso é... Não sei nem o que dizer. Mas você precisa se acalmar e pensar com clareza. Não faça nada impulsivo. Estou mais calma do que nunca, respondi,
E era verdade. Mas preciso de sua orientação legal. Quero saber exatamente quais são meus direitos e como posso proteger meus interesses. O que Júlia não sabia, o que ninguém sabia, é que eu já tinha notado algumas inconsistências nas finanças da empresa de Lucas. Como arquiteta, eu desenhava muitos dos projetos imobiliários dele, e alguns números nunca fechavam completamente. Na época, achei que era apenas minha falta de conhecimento em finanças corporativas. Agora, começava a suspeitar que havia algo muito mais obscuro acontecendo. Enquanto falava com Júlia, uma ideia começou a se formar na minha mente. O vestido. Aquele maldito vestido verde esmeralda que ela tanto gostava de usar. A peça que para mim simbolizava um momento feliz, mas que agora estava manchada pela traição. Aquele vestido seria um instrumento perfeito para minha vingança. Mas antes, precisava de mais informações. Quem exatamente era Bianca Moreira? Com que frequência eles se encontravam na minha casa? Quem mais sabia dessa traição? Estava tudo conectado com as possíveis irregularidades financeiras da empresa? Decidi contratar um investigador particular, recomendado por Júlia. Enquanto isso, manteria uma aparência de normalidade absoluta. Lucas não poderia suspeitar de nada. Ele precisava acreditar que eu continuava sendo a mesma esposa confiante e despreocupada de sempre. Aquela que nunca questionaria sua fidelidade, que aceitaria todas suas desculpas. Foi o período mais difícil da minha vida. Sorrir para o homem que me traía descaradamente, preparar seu café da manhã, perguntar sobre seu dia, ouvir suas mentiras sobre reuniões tardias. Cada beijo de despedida, cada mensagem carinhosa, tudo era falso. Tudo me dava náuseas. Mas eu mantinha o sorriso, enquanto por dentro planejava meticulosamente cada passo. O que me mantinha funcionando era a certeza de que logo, muito logo, eles pagariam. E não seria apenas uma discussão acalorada, não seria apenas um divórcio comum. Seria uma retribuição à altura da humilhação que sofri, algo que nenhum dos dois esqueceria jamais. Quando o investigador me trouxe as primeiras evidências, confirmando que os encontros aconteciam regularmente na nossa casa sempre que eu viajava, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. As fotos mostravam Bianca não apenas usando o meu vestido verde, mas experimentando várias peças do meu closet, como se estivesse ensaiando para me substituir. Em algumas imagens, ela usava minhas joias, meus sapatos, até mesmo aplicava meus cremes faciais caríssimos. Foi nesse momento que tive a ideia. Uma ideia tão perfeita, tão elaborada, que até me assustou. Nunca pensei que seria capaz de planejar algo assim. Mas quando se trata de proteger sua dignidade, sua vida, você descobre forças que nem imaginava ter. Meu plano envolvia o vestido, claro. Aquele mesmo vestido verde esmeralda que ela adorava usar. E envolveria também uma pequena surpresa que eu deixaria especialmente para ela. Algo que transformaria seu momento de glória em seu pior pesadelo. E quanto a Lucas? Bem, para ele eu reservava algo ainda mais especial. Afinal, a traição dele era dupla. Não apenas como marido, mas como parceiro de negócios. Como alguém em quem depositei toda a minha confiança. O Instagram se tornou meu pior pesadelo. E minha maior arma ao mesmo tempo. Ainda me lembro do exato momento em que vi aquela foto. Era 10h37 da manhã de uma quarta-feira. Sei disso porque o relógio da cozinha marcava essa hora quando meu mundo desabou. Fiquei paralisada com a xícara de café pela metade, olhando para aquela imagem que parecia irreal demais para ser verdade. Depois do choque inicial, precisava entender melhor o que estava acontecendo. Comecei a investigar quem era essa tal de Bianca Moreira. Seu perfil no Instagram era privado, mas ela havia cometido o erro de marcar meu marido na foto. Enviei uma solicitação para segui-la, usando um perfil falso que criei rapidamente. Para minha surpresa, ela aceitou quase imediatamente. Acho que estava tão envaidecida com sua conquista que nem verificou quem estava pedindo para segui-la. O que encontrei naquele perfil foi como receber vários socos no estômago, um após o outro. Havia pelo menos 12 fotos diferentes dela na minha casa. Em uma estava usando meu roupão de seda no meu banheiro. Em outra, provava meu perfume francês caríssimo que Lucas me deu de aniversário. Mas o que mais me atingiu
foram as fotos dela usando meus vestidos, não apenas o verde esmeralda, mas vários outros que tinham significados especiais para mim. Aquele vestido verde não era uma peça qualquer, era uma criação exclusiva que encomendei a Teresa, minha costureira de confiança, há mais de uma década. Lembro-me de ter ido a 5 lojas diferentes só para encontrar o tecido perfeito. Gastei semanas ajustando cada detalhe com Teresa, que trabalhou meticulosamente para criar algo único. Era o vestido que usei quando Lucas e eu comemoramos nosso 10º aniversário de casamento no restaurante Mirante do Vale. A ironia é que agora percebia que ele provavelmente já estava me traindo naquela época. Quando consegui me recompor, liguei para Teresa. Precisava confirmar algo. Teresa, por acaso alguma mulher procurou você recentemente para fazer ajustes no meu vestido verde? O silêncio do outro lado da linha confirmou minha suspeita, antes mesmo que ela respondesse. Fernanda, como você descobriu? A voz dela estava carregada de culpa. Ela disse que era uma amiga sua, que você tinha emprestado o vestido e pediu para ela vir fazer ajustes. Senti que algo estava errado, mas ela conhecia tantos detalhes sobre você que pensei: há quanto tempo isso acontece, Teresa? Ela veio pela primeira vez há uns 8 meses. Desde então, apareceu mais umas 4 ou 5 vezes para ajustes em diferentes peças. 8 meses. 8 malditos meses. Enquanto eu trabalhava em projetos importantes, viajava para ver minha mãe doente e construía o que achava ser um casamento sólido. Eles estavam brincando de casinha na minha própria casa. Depois de desligar com Teresa, decidi ampliar minha investigação. Chamei Jonas, meu assistente pessoal de confiança, para uma conversa sigilosa. Jonas trabalhava comigo há 5 anos e era discreto como uma tumba. Contei-lhe a situação sem rodeios. Jonas, preciso da sua ajuda em algo extremamente pessoal e confidencial. Expliquei o que descobri e pedi que ele investigasse discretamente Bianca Moreira. Quero saber tudo sobre ela. Onde nasceu, onde estudou, histórico profissional completo e, principalmente, há quanto tempo trabalha com Lucas? Jonas é um gênio com tecnologia e investigação. Em menos de 48 horas, ele voltou com um relatório completo. Bianca havia sido contratada como secretária executiva na empresa de Lucas exatamente 11 meses antes. Formada em administração por uma universidade de segunda linha, tinha um histórico de relacionamentos com homens mais velhos e bem-sucedidos. Antes de Lucas, havia sido vista com outro empresário casado do mesmo círculo social. O relatório de Jonas confirmava minhas suspeitas. Ela não era apenas uma secretária que se envolveu com o chefe. Era uma caçadora de oportunidades, que sistematicamente mirava homens casados e influentes. E agora estava não apenas dormindo com meu marido, mas literalmente ensaiando para me substituir, usando minhas roupas, meus produtos, ocupando meu espaço. O mais perturbador foi descobrir que nas últimas 6 viagens que fiz para visitar minha mãe em Ilhabela, Lucas havia chamado Bianca para ficar na nossa casa. Não em um hotel, não em um apartamento discreto, mas na nossa casa, no nosso quarto, na nossa cama. Uma memória específica me atingiu como um raio. 3 meses antes, voltei de uma dessas viagens e notei que meu closet parecia levemente diferente. Algumas peças estavam em cabides diferentes, meus sapatos organizados em ordem ligeiramente alterada. Comentei com Lucas, que sugeriu que a empregada devia ter reorganizado durante a limpeza. Aceitei a explicação sem questionar. Agora percebia que era Bianca quem havia mexido nas minhas coisas, provavelmente experimentando tudo, fantasiando sobre como seria ser eu. A cada nova descoberta, a dor inicial se transformava cada vez mais em raiva fria e calculista. Minha irmã Júlia estava certa quando me disse ao telefone: "Quem tem pressa come cru." Eu não queria apenas reagir impulsivamente. Queria servir um prato bem elaborado e gelado. Com a ajuda de Júlia, contratei um investigador particular, Maurício, especializado em casos de infidelidade conjugal e crimes de colarinho branco. Expliquei que suspeitava não apenas de traição, mas também de possíveis irregularidades financeiras na empresa de Lucas. Quero evidências concretas de ambas as suspeitas, instruí Maurício. Fotos, vídeos, documentos, conversas gravadas. Tudo que possa ser usado tanto num processo de divórcio
quanto em possíveis ações legais relacionadas à empresa. Durante as semanas seguintes, mantive uma fachada perfeita de normalidade. Continuei sendo a esposa amorosa e despreocupada que Lucas esperava. Preparava seus pratos favoritos, perguntava sobre seu dia, sorria quando ele inventava desculpas para chegar tarde. Por dentro, estava morrendo lentamente, mas não demonstrava. Cada sorriso falso, cada beijo forçado, era um passo a mais na construção da minha vingança. Uma noite, enquanto Lucas tomava banho, peguei seu celular. Ele havia mudado a senha recentemente, mas eu o conhecia bem demais. Tentei a data de nascimento do pai dele, seu ídolo. Funcionou. As mensagens entre ele e Bianca eram explícitas e humilhantes. Falavam de mim com desdém, riam das minhas ingenuidades, combinavam encontros na nossa casa. Em uma troca particularmente dolorosa, Lucas escreveu: "Ela nunca desconfiaria. Está sempre ocupada demais com aqueles projetos de arquitetura que nunca dão em nada importante." Projetos que nunca dão em nada importante? Eu havia dedicado minha vida profissional a criar espaços significativos, incluindo vários projetos sociais de habitação que melhoraram a vida de centenas de famílias. Meu trabalho era reconhecido no meio, tinha ganho prêmios, e para Lucas era apenas um passatempo insignificante. Naquela noite, chorei silenciosamente no quarto de hóspedes, depois de dizer a Lucas que estava com enxaqueca e precisava dormir sozinha. Foi a última vez que chorei por ele. Na manhã seguinte, Maurício me enviou o primeiro relatório. Havia seguido Lucas e Bianca até um restaurante exclusivo em São Paulo, onde os fotografou em momentos íntimos. Mais tarde, seguiu-os até nossa casa de praia em Ilhabela, propriedade que eu havia herdado dos meus pais e que Lucas sempre dizia não gostar muito. Aparentemente, suas preferências mudavam quando estava com Bianca, mas o mais chocante foram as evidências preliminares de irregularidades financeiras. Maurício havia conseguido acesso a alguns documentos através de um contato no departamento financeiro da empresa. Havia indícios claros de lavagem de dinheiro através de projetos imobiliários superfaturados. Lucas criava empresas fantasmas para desviar recursos e sonegar impostos. Isso explicava por que alguns números nunca fechavam nos projetos que eu desenhava. Na época, quando questionava, Lucas sempre respondia com termos técnicos complexos sobre flutuações de mercado e ajustes fiscais estratégicos que me faziam sentir ignorante em finanças corporativas. Era tudo mentira. Ele estava usando meus projetos, meu trabalho, para esquemas fraudulentos. Nesse ponto, decidi ampliar minha rede de aliados. Rafael Gomes, sócio minoritário de Lucas e amigo dele desde a faculdade, sempre me pareceu desconfortável com algumas práticas da empresa. Em um almoço discreto, abri o jogo com ele. "Rafael, sei que você e Lucas são amigos há décadas, mas preciso que você seja sincero comigo. Há algo errado acontecendo na empresa, não há?" A expressão de Rafael dizia tudo. Depois de garantir que nossa conversa seria absolutamente confidencial, ele confirmou minhas suspeitas e acrescentou detalhes que nem Maurício havia descoberto. Lucas não estava apenas desviando dinheiro, mas também havia hipotecado secretamente alguns dos nossos bens pessoais como garantia para empréstimos duvidosos. "Estou preocupado há meses, Fernanda." Tentei alertá-lo sobre os riscos, mas ele ficou furioso. Disse que eu estava sendo covarde, que esses ajustes contábeis eram normais no mercado. Rafael concordou em me ajudar, fornecendo documentos internos que seriam cruciais para construir um caso sólido contra Lucas. Sua condição foi apenas uma: "Quero sair dessa empresa limpo." Não sabia da extensão dos esquemas no início e, quando descobri, fiquei preso em uma situação impossível. Enquanto coletava evidências sobre as fraudes financeiras, o investigador Maurício continuava monitorando os encontros de Lucas e Bianca. Foi ele quem confirmou que os dois se encontrariam em um jantar importante com investidores no restaurante Mirante do Vale, onde Lucas apresentaria um novo projeto milionário. Pelo que pude apurar, esse jantar é crucial para Lucas. Ele precisa impressionar esses investidores para conseguir o aporte financeiro que sustentará seus esquemas por mais um tempo, explicou Maurício. Foi então que tive a ideia do vestido. Aquele mesmo vestido verde esmeralda que Bianca adorava usar
para se sentir como eu. Conhecendo a vaidade dela e sua necessidade de impressionar, tinha quase certeza de que ela escolheria aquela peça para um evento tão importante. Precisava de algo que arruinasse completamente a noite dela e, consequentemente, a apresentação crucial de Lucas. Algo que não pudesse ser rastreado até mim, mas que fosse devastador o suficiente para começar a desmoronar o castelo de areia que eles construíram. Lembrei-me de um cliente, professor de química na universidade, que certa vez mencionou casualmente compostos que causavam reações alérgicas severas na pele. Com a desculpa de estar pesquisando materiais alternativos para um projeto sustentável, marquei um café com ele. Dr. Paulo era um homem discreto e inteligente. Depois de alguma conversa casual, direcionei o assunto para compostos irritantes. Estou trabalhando com materiais reciclados e precisamos evitar qualquer substância que possa causar reações alérgicas nos futuros moradores, expliquei. Que tipo de compostos deveríamos absolutamente evitar? Ele mencionou vários, mas um em particular chamou minha atenção. Um derivado de urticária em pó, praticamente invisível quando aplicado em tecidos, que era ativado pelo calor do corpo e pela umidade da pele. Causava uma reação alérgica intensa, com vermelhidão, coceira insuportável e inchaço, mas sem risco de danos permanentes. Onde posso encontrar amostras desses compostos para testar com nossos materiais e garantir que não estão presentes? Perguntei inocentemente. Dr. Paulo me indicou um laboratório que fornecia pequenas amostras para pesquisa. Com a ajuda de Jonas, que usou credenciais de um projeto de pesquisa legítimo do meu escritório de arquitetura, consegui obter uma pequena quantidade do composto. A próxima parte do plano exigia timing perfeito. Através do monitoramento de Maurício, sabia que Lucas estaria em São Paulo para uma reunião que duraria o dia todo. A casa ficaria vazia, já que eu supostamente estaria em um encontro com clientes. Naquela manhã, beijei Lucas na testa antes dele sair, desejando-lhe boa sorte na reunião. Assim que ele saiu, entrei em ação. Com luvas de látex, apliquei cuidadosamente o composto no vestido verde esmeralda, concentrando nas áreas que teriam contato direto com a pele, especialmente no decote, mangas e cintura. O pó era realmente invisível depois de aplicado, e o vestido parecia exatamente o mesmo de sempre. Coloquei-o estrategicamente no meu closet, como se fosse uma peça especial que eu havia separado para um evento futuro. Enquanto trabalhava no vestido, recebi uma mensagem de Rafael. Ele havia conseguido documentos comprovando que Lucas havia desviado uma quantia significativa de um dos nossos investimentos conjuntos, sem meu conhecimento ou consentimento. Era a prova que faltava para completar o dossiê que estava montando com minha irmã Júlia. Tudo estava se alinhando perfeitamente. As evidências da traição pessoal, as provas das fraudes financeiras e agora a armadilha do vestido. Faltava apenas esperar o momento certo para ativar cada peça desse plano meticulosamente elaborado. Naquela noite, Lucas chegou tarde como de costume. Mencionou casualmente que teria um jantar importante com investidores no Mirante do Vale na próxima semana. Não disse que Bianca o acompanharia, claro. Mostrei-me interessada e solidária, perguntando se ele queria que eu o ajudasse a se preparar para a apresentação. Não precisa, querida. Já está tudo sob controle. Você tem seus próprios projetos para se preocupar, respondeu com aquele tom levemente condescendente que agora eu percebia sempre ter existido. Como quiser. Só quero que você brilhe nessa apresentação. Respondi com um sorriso que ele interpretou como amoroso, mas que escondia a satisfação de saber que seu momento de brilhar seria arruinado de forma espetacular. Nos dias seguintes, continuei monitorando discretamente as comunicações entre Lucas e Bianca. Como previsto, ela estava ansiosa para impressionar os investidores e ser vista como parte integral da equipe, não apenas como secretária. Em uma mensagem, perguntou a Lucas que roupa deveria usar. Algo elegante e sofisticado. Você sempre fica linda, não importa o que vista, respondeu ele. Podia quase visualizar Bianca pensando no meu vestido verde, querendo se sentir poderosa, querendo ser eu. Era tão previsível que quase senti pena. Quase! A manhã do grande jantar chegou. Lucas estava nervoso, revisando sua apresentação obsessivamente.
Ofereci-me para ficar em casa e apoiá-lo, mas ele insistiu que eu fosse a um evento de networking que havia mencionado dias antes. Na verdade, eu nunca planejei ir a evento algum. Meu plano era muito mais interessante. Saí de casa no horário combinado, mas em vez de ir ao suposto evento, dirigi até o Mirante do Vale. Consegui uma mesa estrategicamente posicionada, de onde poderia observar tudo sem ser vista. O restaurante era grande e luxuoso o suficiente para me permitir esse anonimato. Enquanto esperava, recebi uma mensagem de Maurício. Havia seguido Bianca até sua casa e depois ao salão de beleza. Ela havia saído de lá direto para minha casa, onde Lucas a esperava. Ela levou uma pequena bolsa, provavelmente para se trocar aí mesmo, informou. Meu coração acelerou. O plano estava em movimento. Agora era apenas questão de tempo. No Mirante do Vale, sentada em minha mesa estratégica, meu coração batia acelerado. Pedi apenas uma taça de vinho branco para não levantar suspeitas, enquanto aguardava a chegada do casal infiel. Às 19h45, eles entraram. Lucas vestia seu terno italiano preferido, aquele que comprei para seu aniversário de 40 anos. E ela, como previsto, Bianca usava meu vestido verde esmeralda. Mesmo de longe, pude notar como o tecido luxuoso abraçava seu corpo, exatamente como um dia abraçou o meu. Observei quando foram recebidos pelo maître, que os conduziu até uma mesa grande, onde 5 homens de terno já os aguardavam. Reconheci 2 deles, investidores importantes que Lucas vinha cortejando há meses. Este jantar realmente era crucial para seus negócios. Mantive-me discreta, parcialmente escondida por um arranjo floral enquanto os observava. Lucas parecia confiante como sempre, apresentando Bianca aos homens com aquele sorriso que um dia me encantou. Ela, por sua vez, emanava uma confiança que agora eu entendia ser construída às minhas custas, usando meu vestido, meu perfume, provavelmente até minhas joias. Por volta de 20h30, quando os pratos principais chegaram, notei que Bianca começou a se mexer desconfortavelmente na cadeira. Primeiro foram ajustes sutis, como se o vestido estivesse apertado demais. Depois, ela discretamente coçou o pescoço. Minutos depois, seus dedos foram até o braço, arranhando levemente. O composto estava funcionando. O desconforto dela crescia visivelmente. Lucas, absorto em sua apresentação aos investidores, parecia não notar inicialmente. Bianca tentava manter a compostura, sorrindo e participando da conversa. Mas eu podia ver que estava ficando cada vez mais difícil para ela disfarçar o desconforto. Em determinado momento, ela se desculpou e foi ao banheiro. Quando voltou, notei que seu pescoço já apresentava manchas vermelhas visíveis. Ela havia tentado disfarçar com maquiagem, mas a irritação estava se espalhando rapidamente. Foi quando Lucas começou sua apresentação formal que o composto atingiu seu auge. Enquanto ele mostrava gráficos e projeções em seu tablet, Bianca não conseguia mais se conter. A coceira havia se tornado insuportável. Seu rosto, pescoço e braços estavam completamente tomados por manchas vermelhas e inchadas. Ela se contorcia na cadeira, tentando não se coçar na frente dos investidores. Mas era uma batalha perdida. Um dos homens perguntou se ela estava bem, claramente notando seu desconforto. Lucas lançou um olhar irritado para ela, como se dissesse: "Não estrague isso." Mas era tarde demais. Bianca murmurou algo sobre uma reação alérgica repentina e, no meio da explicação crucial de Lucas sobre os retornos financeiros do projeto, ela simplesmente não aguentou mais. "Me desculpem, eu preciso sair", ela disse abruptamente, levantando-se da mesa. Sua voz estava embargada, quase chorosa. "Acho que estou tendo uma reação alérgica grave." O pânico em seus olhos era evidente mesmo de onde eu estava. As manchas agora cobriam todo o seu colo, subindo pelo pescoço até o rosto. O efeito era assustador. Inchaço, vermelhidão intensa e, obviamente, uma coceira insuportável. Lucas parecia dividido entre continuar sua apresentação e ajudar Bianca. Os investidores, por sua vez, pareciam desconfortáveis e preocupados. O clima profissional e elegante que ele tanto se esforçara para criar estava completamente arruinado. "Você precisa de um médico?", perguntou um dos investidores.
visivelmente alarmado com a aparência de Bianca. Foi o golpe final na apresentação. Lucas não teve escolha, senão interromper tudo e dizer que precisava levar sua colega ao hospital. Vi quando ele sussurrou algo no ouvido dela, provavelmente expressando sua frustração. A expressão de Bianca era uma mistura de dor física e humilhação. Observei quando saíram apressadamente do restaurante, Lucas amparando Bianca, que agora mal conseguia andar direito. Tamanha era sua aflição. Esperei alguns minutos antes de pedir a conta e sair também. Um sorriso contido nos lábios. A primeira parte do meu plano havia funcionado perfeitamente, mas isso era apenas o começo. Enquanto dirigia de volta para casa, refleti sobre o caminho que me trouxe até ali. Nunca imaginei ser capaz de planejar algo assim. Sempre fui considerada a pessoa sensata, a pacificadora, aquela que preferia resolver conflitos com diálogo. Mas algumas traições vão além do que o diálogo pode reparar. Durante as semanas de investigação, minha irmã Júlia havia trabalhado incansavelmente nos aspectos legais do meu plano. Como advogada especializada em direito familiar, ela sabia exatamente que documentos reunir e que movimentos antecipar. O maior erro que mulheres traídas cometem, ela me disse certa vez, é agir movidas apenas pela emoção. Homens como Lucas contam com isso, com a explosão emocional que vai fazê-las parecer histéricas e irracionais. Nosso plano tem que ser frio, metódico e, acima de tudo, legal. Júlia descobriu algo que nem eu sabia. Quando nos casamos, Lucas insistiu em um acordo pré-nupcial que parecia protegê-lo em caso de divórcio. O que ele não percebeu, ou não se importou em ler nas letras miúdas, é que havia uma cláusula que invalidava completamente o acordo, em caso de infidelidade comprovada. Mais ainda, descobrimos que em vários dos nossos investimentos conjuntos, meu nome constava como sócia majoritária. Ele provavelmente fez isso para pagar menos impostos, explicou Júlia. É um truque comum entre empresários. Colocam os bens no nome das esposas achando que elas nunca vão entender o suficiente para questionar. O subestimar das mulheres, talvez esse tenha sido o maior erro de Lucas. Paralelamente ao trabalho de Júlia, Jonas havia se infiltrado discretamente na rede de computadores da empresa. Como meu assistente, ele tinha acesso legítimo a vários sistemas, já que eu desenhava muitos dos projetos arquitetônicos. O que descobrimos foi chocante mesmo para quem já suspeitava de irregularidades. Lucas havia criado uma estrutura complexa de empresas fantasmas para desviar dinheiro de investidores. Projetos que eu desenhava com dedicação e cuidado eram superfaturados em 30% a 50%, com a diferença indo para contas offshore. Em alguns casos, terrenos eram comprados por uma fração do valor declarado, ou vendidos por muito mais do que o registrado oficialmente. É um esquema clássico de lavagem de dinheiro, explicou Rafael, quando nos reunimos secretamente para analisar os documentos. Lucas construiu isso ao longo de anos. No início eram pequenas distorções, mas conforme ganhou confiança, os desvios se tornaram cada vez maiores. Eu me sentia duplamente traída, não apenas como esposa, mas como profissional. Meu trabalho, meus projetos, tudo estava sendo usado em um esquema fraudulento. Quantos clientes haviam sido enganados? Quantos investidores haviam perdido dinheiro? Com a ajuda de Rafael, Jonas e Júlia, montamos um dossiê completo sobre as atividades ilícitas de Lucas. Não era apenas um caso para divórcio por infidelidade, mas potencialmente um caso criminal de fraude financeira, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A parte mais difícil foi decidir quando e como usar essas informações. Júlia defendia uma abordagem gradual. Primeiro o divórcio, depois as acusações financeiras. Rafael, por outro lado, achava que deveríamos entregar tudo de uma vez às autoridades. Foi Dona Olívia, minha vizinha de 67 anos, quem involuntariamente me deu a inspiração para o timing perfeito. Aquela senhora aparentemente inocente tinha olhos de águia e uma câmera fotográfica com zoom potente. Foi ela quem, semanas antes, me mostrou as primeiras fotos de Bianca entrando em casa enquanto eu viajava. Sempre achei estranho o movimento quando você não estava. Ela comentou me mostrando as imagens. No início, pensei que fosse apenas seu marido recebendo amigos.
Mas quando vi a mesma moça voltando várias vezes, sempre olhando para os lados como quem faz algo errado, decidi registrar, numa das nossas conversas sobre jardinagem, um disfarce para nossas sessões de espionagem. Dona Olívia mencionou casualmente: sabia que as plantas mais venenosas são as mais bonitas? É a natureza ensinando que aparências enganam. Foi esse comentário que me deu a ideia final. O vestido envenenado era apenas a flor bonita que esconderia o verdadeiro veneno, a destruição completa da vida pessoal e profissional de Lucas. O momento perfeito seria exatamente aquela noite do jantar com os investidores. Enquanto Lucas estivesse lidando com a emergência médica de Bianca, eu executaria a segunda parte do plano. Assim que cheguei em casa, liguei para Júlia. "É agora", disse simplesmente. Ela entendeu imediatamente. Em minutos, o plano que havíamos meticulosamente elaborado entrou em ação. Júlia acionou os documentos legais que havia preparado. Jonas iniciou a transferência protegida das provas digitais que havíamos coletado. Rafael, em posse de sua própria cópia dos documentos, estava pronto para confirmar tudo como testemunha interna. O primeiro passo foi enviar um dossiê completo para a Receita Federal e autoridades financeiras sobre as irregularidades da empresa. O material era detalhado e irrefutável: extratos bancários, contratos adulterados, registros de transferências suspeitas, tudo documentado com precisão cirúrgica. Em seguida, acionamos as manobras jurídicas que Júlia havia preparado. Através de procurações que Lucas havia me dado anos antes e nunca revogado, combinadas com minha posição oficial de sócia majoritária em vários empreendimentos, conseguimos efetivamente assumir o controle de 68% das ações da empresa. Era completamente legal, embora Lucas nunca tivesse imaginado que eu entendesse o suficiente de negócios para usar esses instrumentos. O terceiro golpe foi informacional. Jonas havia criado uma lista segura de todos os investidores, parceiros comerciais e clientes importantes de Lucas. Para cada um deles, enviamos um e-mail profissional e direto, revelando evidências selecionadas da conduta antiética de Lucas. Não era uma tentativa de difamação. Cada acusação era respaldada por documentos concretos, incluindo registros de subornos e fraudes em licitações públicas. Para completar, Júlia havia solicitado secretamente o congelamento das contas bancárias conjuntas, baseando-se nas evidências de atividades ilícitas. Quando Lucas tentasse acessar o dinheiro, que certamente precisaria para pagar o hospital de Bianca, ou talvez para fugir, encontraria tudo bloqueado. Enquanto coordenava tudo isso do meu escritório em casa, recebi uma mensagem de Maurício, que continuava monitorando Lucas e Bianca. "Eles estão no Hospital São Lucas. Ela foi internada com reação alérgica severa. Os médicos estão aplicando antihistamínicos intravenosos e corticoides. Lucas está visivelmente alterado, gritando com a equipe médica." Imaginei a cena. Bianca, coberta de manchas vermelhas e inchadas, provavelmente sob efeito de sedativos para suportar a coceira insuportável. Lucas, frustrado pela apresentação arruinada, provavelmente culpando-a pela coincidência inoportuna. Nenhum dos dois fazia ideia do que realmente estava acontecendo, do furacão que estava prestes a atingir suas vidas. Por volta das 23, recebi a confirmação de que todos os e-mails haviam sido enviados e todas as medidas legais estavam em andamento. Era a hora da última parte do plano. Com a ajuda de um chaveiro de confiança indicado por Júlia, troquei todas as fechaduras da casa. Em seguida, preparei os papéis do divórcio que Júlia havia elaborado, juntamente com um aviso de despejo baseado no fato de que a casa estava registrada principalmente em meu nome. Outro detalhe que Lucas havia negligenciado. Na porta, coloquei um envelope contendo todas as fotos impressas do Instagram de Bianca, usando meus vestidos, cada uma com uma nota escrita à mão. Espero que tenha valido a pena. Junto com isso, uma carta detalhando exatamente o que eu sabia sobre a traição e as fraudes, e explicando passo a passo como havia descoberto tudo. Por volta das 2 da manhã, recebi outra mensagem de Maurício. "Eles estão saindo do hospital. Ela recebeu alta, mas ainda está em estado lastimável. Estão indo para sua casa." Agradeci a Maurício e disse que seu trabalho estava concluído. Então, desliguei meu celular,
e tomei um banho quente e demorado. Pela primeira vez em semanas, senti um alívio profundo. O plano estava em andamento e não havia mais nada a fazer além de esperar. Naquela noite, dormi profundamente no quarto de hóspedes. Não queria estar na cama que havíamos compartilhado, a mesma onde ele havia traído nossa confiança. Quando acordei na manhã seguinte, tinha 27 ligações perdidas de Lucas e dezenas de mensagens desesperadas. Algumas eram raivosas. Que diabos você fez? Como pode fazer isso comigo? Outras suplicantes. Por favor, me deixe explicar. Não é o que você está pensando? As últimas eram simplesmente patéticas. Eles estão falando em me prender. Preciso de sua ajuda, por favor, atenda. Não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, liguei para Júlia, que me informou que a Receita Federal já havia iniciado uma auditoria completa na empresa. 3 grandes investidores haviam retirado publicamente seu apoio aos projetos de Lucas. E mais importante, um dos clientes lesados havia registrado um boletim de ocorrência formal por fraude. Lucas estava encurralado, sem acesso a contas bancárias, sem poder entrar em casa, com a empresa desmoronando e autoridades investigando cada aspecto de seus negócios. Enquanto isso, Bianca provavelmente ainda sofria com os efeitos da reação alérgica, que duraria dias, segundo o doutor. Paulo havia me explicado. Foi nesse momento que percebi a extensão do que havia feito. Não era apenas vingança, era justiça. Não apenas para mim, mas para todos que haviam sido enganados por Lucas ao longo dos anos. Clientes que pagaram mais do que deveriam, investidores que foram fraudados, parceiros de negócios que foram traídos assim como eu. Aquela manhã marcou o início de uma nova fase da minha vida. Enquanto Lucas lutava para não ser preso e Bianca lidava com as consequências físicas e sociais do escândalo, eu já pensava nos próximos passos. Com a ajuda de Rafael, que agora assumiria uma posição de liderança na empresa, começamos a planejar como transformar aquele negócio manchado em algo legítimo e sustentável. Os projetos que eu havia desenhado com tanto cuidado seriam finalmente realizados com integridade. Mais do que isso, comecei a imaginar como usar minha experiência para ajudar outras mulheres em situações semelhantes. Não apenas as traídas por seus parceiros, mas também aquelas cujos talentos e trabalhos foram explorados e subestimados. A vingança, descobri, é realmente um prato que se come frio, mas a verdadeira satisfação não vem de destruir o outro. Vem de reconstruir a si mesma, mais forte e mais sábia do que antes. Naquela manhã, enquanto tomava meu café na cozinha silenciosa, longe do caos que havia criado na vida de Lucas e Bianca, senti uma paz que não experimentava há muito tempo. Não era o fim da história, era apenas o começo da minha nova vida. Uma vida construída não sobre as ruínas do que Lucas destruiu, mas sobre as fundações da mulher que descobri ser capaz de me tornar. O vestido verde esmeralda, nunca mais o usaria, claro. Mas ele havia cumprido seu propósito. Não apenas como instrumento de vingança, mas como símbolo de transformação. Assim como a lagarta que se transforma em borboleta, eu havia emergido daquela experiência dolorosa como uma versão mais poderosa e autêntica de mim mesma. E isso, mais do que qualquer vingança, era a verdadeira vitória. 2 dias depois de executar meu plano, ainda estava absorvendo o impacto de tudo o que acontecera. O telefone não parava de tocar. Amigos em comum, colegas de trabalho, até mesmo a mãe de Lucas, todos querendo entender o que estava acontecendo. Para a maioria, respondia apenas que estava passando por um momento difícil e precisava de privacidade. A verdade completa seria revelada no momento certo. Naquela manhã de quinta-feira, recebi uma ligação de Teresa, minha costureira. Sua voz estava trêmula. Fernanda, acabei de ver uma notícia sobre seu marido na internet. Algo sobre fraudes e investigações. E tem mais. Uma moça procurou meu ateliê ontem, em estado lastimável. Era aquela mesma que veio fazer ajustes no seu vestido verde. Segurei a respiração. E o que ela queria? Estava coberta de manchas e inchaços. Disse que teve uma reação alérgica terrível ao vestido e queria saber se eu havia usado algum tecido ou corante diferente quando o confeccionei. Fiquei confusa.
Expliquei que o vestido era de seda pura italiana, sem nenhum tratamento químico incomum. Mantive minha voz neutra. E o que ela disse? Parecia desesperada. Comentou que os médicos não conseguiam identificar a causa exata da reação e que nunca tinha sofrido nada parecido antes. Perguntou se havia alguma possibilidade de contaminação durante a limpeza do vestido. E você disse em que isso seria impossível, já que o vestido nunca voltou para a limpeza no meu ateliê desde que foi entregue a você. Fernanda, a voz de Teresa baixou para quase um sussurro. Há algo que você não está me contando? Suspirei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Teresa, essa mulher estava tendo um caso com Lucas. Entrava na minha casa quando eu viajava e usava minhas roupas, meus perfumes, minhas joias, aquele vestido verde em particular. Era o que eu usava em nosso aniversário de casamento. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Finalmente, Teresa falou, sua voz mais firme. Entendo. Algumas pessoas colhem exatamente o que plantam, não é mesmo? Fique tranquila, se ela voltar, direi apenas que não tenho ideia do que possa ter causado a reação. Depois de desligar, refleti sobre a situação de Bianca. O doutor Paulo havia me assegurado que o composto não causaria danos permanentes, mas os efeitos seriam intensos por pelo menos uma semana. Coceira insuportável, vermelhidão, inchaço, sintomas suficientemente severos para arruinar qualquer evento social, qualquer apresentação profissional. O timing não poderia ter sido mais perfeito. Enquanto pensava nisso, recebi uma mensagem de Júlia. Recebi uma intimação para Lucas comparecer a uma audiência preliminar. As autoridades estão levando as denúncias muito a sério. Você está preparada para o que vem pela frente? Respondi com uma única palavra. Completamente. A verdade é que, durante as semanas de investigação e planejamento, eu havia me preparado não apenas para a execução do plano, mas também para suas consequências. Sabia que seria acusada de vingança, de crueldade, talvez até de fabricar evidências. Estava pronta para tudo isso. O que muitos não entendiam, e talvez nunca entenderiam, é que meu plano não era apenas sobre magoar Lucas e Bianca. Era sobre justiça. Era sobre mostrar que mulheres não são troféus que podem ser substituídos quando se tornam inconvenientes. Não somos extensões descartáveis da vida de um homem. Somos seres completos, com inteligência, dignidade e poder próprios. Naquela tarde, recebi uma visita inesperada. Rafael, o sócio de Lucas, apareceu em minha porta com uma expressão sombria. Posso entrar? Precisamos conversar. Conduziu-o até a sala de estar, oferecendo um café que ele recusou com um gesto nervoso. As coisas estão se movendo rapidamente, disse ele, sentando-se na ponta do sofá. A Receita Federal já tem uma equipe inteira examinando os livros da empresa. 2 dos maiores investidores retiraram seu apoio publicamente e estão ameaçando processar. E os bancos? Ele balançou a cabeça. Os bancos congelaram todas as linhas de crédito corporativas. Lamento que você esteja passando por isso, respondi sinceramente. Sei que nem tudo na empresa era fraudulento. Havia projetos legítimos, trabalho real sendo feito. É por isso que estou aqui. Rafael endireitou-se, seus olhos encontrando os meus com determinação. Há uma chance de salvarmos a empresa, Fernanda. Com Lucas fora e você como acionista majoritária, poderíamos reestruturar tudo, separar os projetos legítimos dos fraudulentos, colaborar completamente com as investigações, fazer um acordo com as autoridades. Não esperava essa proposta. Por que acha que eu deveria fazer isso? Depois de tudo que descobri. Porque sei o quanto você se importa com seu trabalho. Aqueles projetos de habitação social em Paraisópolis, a revitalização da área portuária, são seus. Você colocou seu coração neles. E há pessoas dependendo desses projetos, trabalhadores que precisam desses empregos. Ele estava certo. E isso me pegou desprevenida. Na minha determinação de destruir Lucas, não havia considerado completamente o impacto colateral nas pessoas inocentes envolvidas nos projetos legítimos. Quanto tempo temos? Perguntei finalmente. Dias, talvez uma semana antes que a empresa seja completamente inviabilizada. Precisamos agir rápido. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A vingança estava completa. Lucas estava enfrentando as consequências de suas ações.
tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Bianca havia experimentado em primeira mão o que acontece quando se tenta roubar a vida de outra pessoa. Mas agora, eu tinha a chance de construir algo novo das cinzas. Vou precisar de sua ajuda, disse a Rafael. Quero ver todos os projetos, todas as contas, todos os contratos. Precisamos separar o joio do trigo. Seu rosto se iluminou com alívio. Eu sabia que você faria a coisa certa. Sempre admirei sua integridade, mesmo quando Lucas zombava dela, completei. Sei que ele considerava minha ética profissional como uma fraqueza, uma ingenuidade. Rafael assentiu, desviando o olhar. Ele não te merecia, Fernanda. Nunca mereceu. Nos dias seguintes, mergulhei em um trabalho intenso com Rafael e uma pequena equipe de confiança. Examinamos cada projeto, cada contrato, cada transação. Criamos 2 categorias: os projetos legítimos que poderiam continuar e os fraudulentos que precisariam ser encerrados e reparados na medida do possível. Foi durante esse processo que recebi uma ligação de Maurício, o investigador particular. Achei que você gostaria de saber. Lucas tentou deixar o país ontem à noite. Foi detido no aeroporto com uma mala contendo quase 200 mil em dinheiro vivo. Fechei os olhos, absorvendo a informação. E Bianca? Não estava com ele? Pelo que consegui apurar, ela desapareceu. Esvaziou seu apartamento no Itaim Bibi e não foi mais vista. Há rumores de que voltou para sua cidade natal no interior de Minas Gerais. Depois de desligar, fiquei pensando em Bianca. Havia uma parte de mim que sentia certa empatia por ela. Talvez ela também tivesse sido manipulada por Lucas, seduzida não apenas fisicamente, mas pela promessa de uma vida de luxo e status. O vestido, as joias, a casa, talvez para ela fossem símbolos de uma vida que achava merecer. Mas então, lembrei das fotos no Instagram, da forma como ela havia se apropriado não apenas de minhas coisas, mas de minha identidade. Aquilo não era apenas um caso. Era uma tentativa de me substituir, de se tornar a nova Fernanda. E por isso, não podia sentir verdadeira pena. Na semana seguinte, com a ajuda de Júlia, apresentamos às autoridades um plano de cooperação e reestruturação da empresa. Oferecemos transparência total em troca de um acordo que permitiria que os projetos legítimos continuassem e que os trabalhadores inocentes não perdessem seus empregos. Foi um processo exaustivo. Dias inteiros em reuniões com promotores, auditores fiscais, advogados. Noites debruçadas sobre planilhas e contratos, tentando entender a extensão dos danos e como repará-los. Mas em meio a todo esse caos, descobri algo surpreendente. Eu era boa nisso, muito boa. Anos observando Lucas, mesmo sem participar ativamente, haviam me dado um entendimento profundo de como o negócio funcionava. Minha formação em arquitetura me dava uma visão única dos projetos que muitos executivos não possuíam. E minha integridade, aquela mesma que Lucas considerava uma fraqueza, agora era nosso maior ativo nas negociações com as autoridades. Um mês após a noite do vestido verde, recebi um e-mail inesperado. Era de Bianca. Hesitei antes de abrir, meu dedo pairando sobre o mouse. Finalmente cliquei. Fernanda, sei que deve me odiar e tem todo o direito. Não vou pedir perdão porque sei que não mereço. Só quero que saiba que nunca pretendi causar tanto mal. Lucas me fez acreditar que vocês estavam praticamente separados, que ficavam juntos apenas por conveniência social. Disse que você sabia dos casos dele e não se importava, desde que mantivesse seu estilo de vida. Foi só quando tudo desmoronou que percebi quanto ele havia mentido para nós duas. A reação alérgica que tive naquela noite foi a coisa mais terrível que já experimentei. Não sei como aconteceu, mas de alguma forma sinto que foi um castigo justo. Estou voltando para Minas para recomeçar do zero. Não quero nada dele ou de você. Só queria que soubesse que também fui enganada, embora isso não justifique minhas ações. Quanto ao vestido e às outras roupas suas que usei, foi ideia dele, não minha. Dizia que eu ficava linda nelas, mais bonita até do que você. Agora percebo que era apenas mais uma forma de me manipular, de me fazer sentir poderosa às custas de outra mulher. Sinto muito por tudo. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo, depois de ler o e-mail. Havia uma parte de mim que queria responder, dizer que também fui manipulada,
que entendo como Lucas pode ser convincente quando quer algo, mas decidi não responder. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. Naquela noite, sentada no meu escritório em casa, comecei a esboçar uma ideia que vinha crescendo em minha mente há semanas. Um projeto para uma fundação que ajudaria mulheres em situações vulneráveis, não apenas vítimas de infidelidade, mas também aquelas cujos talentos e trabalhos foram explorados por parceiros, chefes ou colegas. Imaginei workshops sobre finanças pessoais, sobre como identificar sinais de abuso financeiro em relacionamentos, sobre como proteger seu trabalho criativo. Imaginei um fundo de assistência jurídica para mulheres que, como eu, precisassem lutar para recuperar o que era delas por direito. O vestido verde, ironicamente, seria o símbolo perfeito para essa fundação. Algo belo e valioso que foi usado como instrumento de humilhação, mas que no final serviu como catalisador para uma transformação poderosa. 3 meses após a noite do Mirante do Vale, as coisas começaram a se estabilizar. A empresa, agora reestruturada e sob nova gestão, estava lentamente recuperando sua credibilidade. Lucas, após uma breve detenção, estava respondendo aos processos em liberdade, mas sua reputação estava irremediavelmente destruída. Ninguém no mercado imobiliário de São Paulo arriscaria fazer negócios com ele novamente. Quanto a Bianca, soube por acaso que havia conseguido um emprego como professora de administração em uma faculdade de sua cidade natal. Uma vida simples, bem diferente do glamour que buscava ao lado de Lucas, usando meus vestidos e minhas joias. E eu estava finalmente vivendo em meus próprios termos. O divórcio havia sido finalizado com termos surpreendentemente favoráveis. Lucas não estava em posição de contestar nada. A casa no Morumbi, a cobertura em Ilhabela, a maior parte dos bens, tudo ficou comigo, como compensação pelos anos de fraudes e mentiras. Mas o mais importante era a minha nova missão. A Fundação Metamorfose, nome que escolhi como símbolo da transformação que vivi, estava tomando forma. Já havíamos ajudado 3 mulheres a saírem de relacionamentos abusivos, fornecendo suporte jurídico e financeiro. E mais importante, estávamos construindo uma rede de mulheres que se apoiavam mutuamente, compartilhando não apenas suas histórias de dor, mas também suas estratégias de superação. Em uma tarde particularmente significativa, recebi Dona Olívia para um chá em casa. A vizinha que, com sua câmera indiscreta, havia sido o primeiro elo na corrente de descobertas que mudou minha vida. Sempre soube que você era forte, disse ela, aceitando a xícara que lhe ofereci. Desde o primeiro dia em que se mudou para cá, tinha algo nos seus olhos, uma determinação que me lembrava de mim mesma quando jovem. Sorri, servindo-me também. Acho que essa força estava adormecida. Precisou de uma traição para despertar. Não, querida. Ela balançou a cabeça com a sabedoria de seus 67 anos. A força sempre esteve lá. O que a traição fez foi mostrar que você não precisava mais escondê-la. Suas palavras ficaram comigo por muito tempo. Talvez ela estivesse certa. Talvez a mulher que planejou meticulosamente aquela vingança, que transformou um vestido em uma arma e uma empresa fraudulenta em um negócio legítimo, sempre estivesse dentro de mim, esperando a oportunidade de emergir. O vestido verde esmeralda está guardado em uma caixa de acrílico no escritório da Fundação Metamorfose. Um lembrete para todas as mulheres que passam por lá de que, às vezes, nossa maior dor pode se tornar nossa maior força e de que nunca devemos permitir que outros usem nossas roupas, nossos espaços ou nossas vidas como se lhes pertencessem. Porque, no final, a verdadeira vingança não é causar dor ao outro, é descobrir que você pode ser completa, poderosa e feliz sem ele. É olhar para trás e perceber que aquela traição, por mais dolorosa que tenha sido, foi apenas o casulo do qual você emergiu, mais forte e mais livre do que jamais imaginou ser possível. 6 meses se passaram desde a noite do vestido verde e minha vida havia se transformado completamente. Numa manhã de outono, encontrei-me parada diante do prédio da antiga empresa de Lucas, agora renomeada como Nova Perspectiva Empreendimentos. O logo anterior havia sido substituído por um design que eu mesma criei.
linhas limpas e modernas que simbolizavam transparência e renovação. A ironia não me escapava. O lugar que quase destruiu minha vida agora era, em grande parte, meu. Enquanto subia até a cobertura no elevador panorâmico, lembrei-me da última vez que estive ali, quando ainda era a esposa do Lucas. Naquela época, os funcionários me tratavam com educação distante, provavelmente instruídos por Lucas a manterem certa reserva. Hoje, ao entrar, foi recebida com sorrisos genuínos e cumprimentos respeitosos. "Bom dia, dona Fernanda", diziam, alguns ainda se ajustando a me chamar pelo nome em vez de senhora Peixoto. Rafael me esperava na sala de reuniões principal, antigamente o escritório particular de Lucas. Transformamos o espaço em algo mais colaborativo, removendo as portas pesadas de madeira e substituindo-as por divisórias de vidro jateado, simbolizando a nova filosofia de transparência da empresa. "Os números do trimestre superaram nossas expectativas", anunciou Rafael, abrindo seu laptop. A auditoria externa confirmou que estamos 100% em conformidade com todas as regulamentações fiscais. E 2 dos projetos que resgatamos das fraudes de Lucas estão prestes a ser concluídos. Examinei os relatórios com atenção. E os investidores que haviam se retirado? 3 deles retornaram, depois que apresentamos nosso plano de reestruturação e demonstramos nosso compromisso com práticas éticas. Um deles até mencionou que sua decisão foi influenciada pela repercussão positiva da Fundação Metamorfose. Isso me pegou de surpresa. "A fundação? Como assim?" Rafael sorriu. Aparentemente, a esposa dele passou por uma situação similar à sua. Quando ela soube do trabalho que estamos fazendo na fundação, insistiu que o marido reconsiderasse o investimento na empresa, desde que eu garantisse que você estaria pessoalmente envolvida nas decisões estratégicas. Esse tipo de conexão inesperada havia se tornado comum nos últimos meses. A história da minha vingança, embora eu nunca tenha confirmado publicamente os detalhes sobre o vestido, havia se espalhado nos círculos sociais e empresariais de São Paulo. Para minha surpresa, em vez de ser vista como vingativa ou cruel, muitas pessoas, especialmente mulheres, me viam como uma espécie de heroína, alguém que não apenas sobreviveu à traição, mas prosperou depois dela. Depois da reunião com Rafael, dirigi até o novo espaço da Fundação Metamorfose nos Jardins. Compramos um casarão antigo e o reformamos, preservando sua fachada histórica enquanto modernizávamos completamente o interior. Ao estacionar, notei uma mulher hesitante na entrada. Aparentava cerca de 40 anos, bem vestida, mas com aquele olhar que eu conhecia muito bem, o olhar de alguém cujo mundo acabara de desmoronar. "Posso ajudá-la?" perguntei, aproximando-me gentilmente. Ela se virou surpresa. "Eu estou procurando a Fundação Metamorfose. Uma amiga me indicou. Disse que vocês ajudam mulheres que estão passando por momentos difíceis", completei. "Sou Fernanda Novaes, fundadora da instituição. Por favor, entre comigo." Seus olhos se arregalaram com o reconhecimento do meu nome. Você é aquela que..." Sorri, colocando a mão em seu ombro. "Sou muitas coisas, assim como você. Vamos entrar e conversar melhor." Conduzia até uma sala aconchegante que chamávamos de Espaço Primeiro Passo, decorada com cores suaves e móveis confortáveis. No centro da sala, dentro de uma redoma de acrílico iluminada, estava o vestido verde esmeralda, agora um símbolo do nosso trabalho. "Esse é?" ela perguntou, apontando para o vestido. "Sim, o famoso vestido da vingança." Sentei-me, indicando que ela fizesse o mesmo. Mas a verdadeira história vai muito além do que as pessoas comentam. Enquanto uma das nossas conselheiras chegava para atender a nova visitante, refleti sobre como aquele vestido havia se tornado quase mitológico. Alguns diziam que eu havia colocado veneno nele, outros falavam em pó de urticária, outros ainda apostavam em algum tipo de substância química experimental. Nunca confirmei nenhuma versão, deixando que o mistério alimentasse a mensagem mais importante, que nenhuma mulher deveria aceitar passivamente ser substituída ou humilhada. Após deixar a visitante em boas mãos, segui para meu escritório no segundo andar. De lá, tinha uma vista perfeita do jardim interno, onde realizávamos workshops e grupos de apoio. Naquele momento,
cerca de 15 mulheres participavam de uma aula de educação financeira, um dos pilares do nosso programa. O telefone tocou, interrompendo minha contemplação. Era Júlia. Acabei de sair da audiência, disse ela, sua voz transmitindo uma satisfação contida. Lucas foi condenado a 5 anos por fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Respirei fundo, sentindo uma estranha mistura de emoções. Ele vai cumprir em regime fechado? Inicialmente, sim. Depois de 2 anos, pode progredir para o semiaberto se tiver bom comportamento. Mas isso não é tudo. O juiz também determinou o pagamento de uma indenização milionária às vítimas das fraudes. Ele tem como pagar? Júlia riu sem humor. Claro que não. Está completamente falido. O apartamento que ele conseguiu alugar depois que você trocou as fechaduras da casa foi esvaziado pelos oficiais de justiça ontem. Pelo que soube, ele está temporariamente na casa da irmã em Campinas. Agradeci a Júlia pela atualização e desliguei, sentindo não exatamente satisfação, mas uma espécie de encerramento. Lucas havia finalmente enfrentado as consequências de suas ações. Não apenas da traição, mas de anos de comportamento fraudulento e manipulador. Mais tarde naquele dia, enquanto dirigia para casa, decidi passar pelo restaurante Mirante do Vale. Não havia retornado lá desde a noite da vingança. Estacionei e entrei, pedindo uma mesa para um. Coincidentemente, foi a mesma mesa de onde observei Lucas e Bianca naquela noite fatídica. Enquanto saboreava um risoto de cogumelos silvestres, permiti-me reviver mentalmente cada momento daquela noite. O reconhecimento de Bianca entrando com meu vestido, a expressão confiante de Lucas, sem ideia do que estava por vir, os primeiros sinais de desconforto dela, coçando discretamente o pescoço, o momento em que as manchas vermelhas começaram a se espalhar visivelmente por sua pele, o pânico crescente em seus olhos, a irritação, e depois o desespero de Lucas quando sua apresentação importante foi arruinada. Lembrei-me também do que aconteceu depois, as ligações desesperadas dele enquanto eu executava a segunda parte do plano, tomando o controle da empresa e expondo suas fraudes. O envelope que deixei na porta com as fotos impressas do Instagram de Bianca. A mensagem simples. Espero que tenha valido a pena. Mas o mais surpreendente foi perceber como esses eventos, que na época pareciam o fim do mundo, agora eram apenas capítulos de uma história muito maior. Minha história. Uma história que não começou nem terminou com Lucas. Meu jantar foi interrompido por uma presença inesperada. Mariana Teixeira, minha melhor amiga e psicóloga, que agora também trabalhava como voluntária na fundação, aproximou-se sorrindo. Pensei que fosse você. O que faz aqui sozinha? Convidei-a para se juntar a mim, pedindo uma garrafa de vinho para compartilharmos. Estou celebrando, na verdade, expliquei. Lucas foi condenado hoje. 5 anos por fraude fiscal e lavagem de dinheiro. Mariana ergueu sua taça num brinde silencioso. Depois de um gole, perguntou: como você se sente? Era uma pergunta aparentemente simples, mas carregada de complexidade. Como eu me sentia? Havia vingança, havia justiça, havia luto pelo casamento que pensei ter, mas que nunca existiu realmente. E havia também um profundo sentimento de gratidão pela mulher que me tornei através desse processo doloroso. Me sinto completa, respondi finalmente, como se um ciclo tivesse se fechado, permitindo que outro começasse. E Bianca, alguma notícia? Balancei a cabeça. Nada desde aquele e-mail há alguns meses. Prefiro que continue assim. Mariana assentiu compreensiva. Sabe o que mais me impressiona em você, Fernanda? Como transformou algo tão terrível em algo tão positivo? A fundação já ajudou dezenas de mulheres. Você poderia simplesmente ter seguido em frente com sua vida, mas escolheu criar algo que ajuda outras pessoas. Não foi exatamente uma escolha consciente, refleti. Foi mais como se, depois de recuperar meu poder, sentisse a responsabilidade de ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. Depois do jantar, Mariana e eu caminhamos pelo bairro, conversando sobre os novos projetos da fundação. Planejávamos expandir para outras cidades, começando por Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Também estávamos desenvolvendo um programa específico para mulheres empreendedoras que haviam sido financeiramente prejudicadas por parceiros ou sócios. Por falar nisso, lembrou Mariana, recebi uma mensagem curiosa ontem.
Uma mulher de Minas Gerais queria saber se poderia fazer uma doação anônima para a fundação. Quando perguntei como conheceu nosso trabalho, ela disse apenas que tinha experiência pessoal com o tipo de situação que tratamos. Parei de andar encarando Mariana. Você acha que... Ela deu de ombros. Não tenho certeza. Mas se for ela, talvez seja sua forma de fazer as pazes. De transformar algo negativo em positivo, assim como você fez. A ideia de que Bianca pudesse querer contribuir para a fundação era surreal, mas estranhamente apropriada. Talvez ela também tivesse aprendido algo com toda essa experiência. Talvez estivesse tentando, à sua maneira, reparar o dano causado. Na semana seguinte, recebi um convite inesperado. A revista Mulheres de Poder queria me entrevistar para sua edição especial sobre reinvenção feminina. A jornalista Carmen Rodrigues veio ao meu escritório na fundação. Fascina pelo vestido verde exposto. É verdade que você colocou algum tipo de substância alérgica no vestido? Foi sua primeira pergunta sem rodeios. Sorri enigmaticamente. O que posso dizer é que planejei cuidadosamente cada aspecto da minha resposta à traição e que a reação alérgica foi apenas o começo da transformação que aconteceria nas nossas vidas. Carmen parecia levemente frustrada com minha resposta evasiva, mas continuou. Algumas pessoas criticam suas ações, chamando-as de vingança excessiva. Como responde a isso? Não vejo como vingança, mas como justiça poética. Lucas não foi punido apenas por me trair, mas por anos de comportamento fraudulento que prejudicou inúmeras pessoas. Quanto a Bianca, ela aprendeu uma lição valiosa sobre respeitar os limites e a identidade de outras mulheres. O que aconteceu com eles foi consequência direta de suas próprias escolhas. A entrevista continuou por mais 1 hora, com perguntas sobre a fundação, sobre como superei o trauma da traição e sobre meus planos futuros. Carmen pareceu particularmente impressionada com o fato de que, além da fundação, eu também havia assumido um papel de liderança na empresa reestruturada. Você é arquiteta de formação, correto? Como conseguiu se adaptar tão rapidamente ao mundo dos negócios? Essa pergunta me fez sorrir. A arquitetura me ensinou muito mais do que desenhar edifícios. Me ensinou a enxergar estruturas, a identificar fundações sólidas e frágeis, a reconhecer quando algo precisa ser completamente demolido antes que se possa construir algo novo e melhor. Essas habilidades são surpreendentemente transferíveis para os negócios e para a vida pessoal. Após a entrevista, voltei para a casa no Morumbi. A mesma casa onde encontrei Bianca usando meu vestido através daquela foto fatídica no Instagram. Nos primeiros meses depois da separação, pensei em vendê-la, começar do zero em outro lugar. Mas eventualmente decidi transformá-la, assim como havia transformado todos os outros aspectos da minha vida. Redecorei completamente, mudando cores, texturas, até mesmo derrubando algumas paredes para criar espaços mais abertos. O quarto principal, onde Lucas e Bianca haviam traído minha confiança, foi completamente reformado e transformado em um estúdio de yoga e meditação. O closet, de onde Bianca havia emprestado meus vestidos, agora era um escritório aconchegante onde eu trabalhava em projetos pessoais. Naquela noite, sentada na varanda com uma taça de vinho, refleti sobre o caminho percorrido. Se pudesse voltar no tempo e conversar com a Fernanda daquele dia, a que descobriu a traição através de uma foto no Instagram, o que diria a ela? Provavelmente a abraçaria forte e sussurraria. Você não imagina agora, mas esse momento terrível será o catalisador da maior transformação da sua vida. A dor que você sente hoje vai se transformar em força. A humilhação se transformará em propósito. E o vestido verde que ela usou para tentar se tornar você se tornará um símbolo de como ninguém pode realmente tomar seu lugar, sua identidade, sua essência. Enquanto essas reflexões pairavam em minha mente, meu telefone vibrou com uma notificação. Era do Instagram, uma plataforma que eu havia praticamente abandonado depois do incidente. Abri o aplicativo e vi uma mensagem direta de um perfil que não reconheci imediatamente. Ao abri-la, congelei. Era uma foto de Bianca, quase irreconhecível. Cabelo diferente, estilo mais simples, sem a maquiagem elaborada que costumava usar. Estava sentada em um que parecia ser um pequeno café de cidade interiorana.
A mensagem dizia apenas: obrigada. Por mais estranho que pareça, você me libertou também. A doação à fundação é genuína. Espero que ajude outras mulheres a encontrarem seu verdadeiro valor, como finalmente estou encontrando o meu. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Um turbilhão de emoções me atravessando. Não havia perdão a oferecer. Algumas fronteiras, uma vez cruzadas, estabelecem distâncias permanentes. Mas havia algo como reconhecimento de que mesmo nas histórias mais sombrias de traição e vingança, existe a possibilidade de crescimento para todos os envolvidos. Não respondi à mensagem. Algumas histórias não precisam de resposta, apenas de um encerramento silencioso. Em vez disso, apaguei o aplicativo do meu telefone. O Instagram havia servido seu propósito em minha vida, assim como o vestido verde, assim como Lucas e Bianca. Olhando para o céu estrelado de São Paulo, senti uma paz profunda. A vingança estava completa. Não apenas porque eles haviam sido punidos, mas porque eu havia emergido mais forte, mais autêntica e mais plena do que jamais imaginei ser possível. O vestido verde havia cumprido seu último propósito, não mais como instrumento de humilhação ou vingança, mas como símbolo de transformação. Para mim, para Bianca, para todas as mulheres que passariam pelas portas da Fundação Metamorfose nos anos vindouros. E isso, percebi finalmente, era a vingança mais doce de todas. Quando olho para trás e revivo toda essa jornada, desde aquela quarta-feira fatídica em que vi a foto no Instagram até hoje, sinto que vivi várias vidas em poucos meses. Nunca imaginei que uma simples rolagem de tela no meu celular mudaria completamente meu destino, revelando não apenas a traição do meu marido, mas também uma força dentro de mim que desconhecia possuir. A descoberta da foto de Bianca usando meu vestido verde esmeralda na minha própria casa foi apenas o início. Aquela imagem desencadeou uma série de investigações que revelaram muito mais do que um caso extraconjugal. Expôs fraudes financeiras, manipulações e anos de mentiras cuidadosamente construídas por Lucas. Ele não apenas traía nossa relação, mas usava meu trabalho, meus projetos de arquitetura, para esquemas fraudulentos que prejudicavam inúmeras pessoas. O plano que elaborei não foi concebido em um momento de raiva impulsiva. Foi meticulosamente construído ao longo de semanas, com a ajuda de pessoas como minha irmã Júlia, meu assistente Jonas, o investigador Maurício e até mesmo Rafael, o sócio insatisfeito de Lucas. Cada peça foi posicionada cuidadosamente no tabuleiro, aguardando o momento perfeito para entrar em ação. O vestido verde esmeralda, que tinha tanto significado para mim e que Bianca usava como se fosse seu, tornou-se um instrumento perfeito para iniciar minha vingança. Aplicando nele um composto que causaria uma reação alérgica intensa ao contato com a pele, garanti que a noite mais importante de Lucas, sua apresentação para investidores no Mirante do Vale, seria completamente arruinada. E foi. A imagem de Bianca se contorcendo de coceira, seu rosto e colo tomados por manchas vermelhas e inchadas, enquanto Lucas tentava desesperadamente salvar sua apresentação, permanecerá para sempre na minha memória. Mas isso foi apenas o começo. Enquanto Lucas levava Bianca ao hospital, acionei a segunda parte do plano. Enviei às autoridades as provas das fraudes financeiras, acionei manobras jurídicas que me davam controle sobre a empresa, congelei contas bancárias e expus suas ações para todos os parceiros de negócios. Quando ele voltou para casa na manhã seguinte, encontrou as fechaduras trocadas e os papéis do divórcio na porta. A queda de Lucas foi espetacular e completa, de empresário respeitado a criminoso condenado, de homem rico a completamente falido, de manipulador confiante a alguém que dependia da caridade da irmã para ter onde morar. A justiça, tanto legal quanto poética, foi servida. Quanto a Bianca, ela também colheu o que plantou. A humilhação pública, as marcas da reação alérgica, a perda do status que tanto almejava, tudo isso a forçou a recomeçar do zero, longe dos holofotes de São Paulo. Sua mensagem final, reconhecendo que minha vingança, de certa forma, também a libertou, foi um desfecho surpreendente, mas apropriado para a nossa história entrelada. Mas a verdadeira transformação aconteceu dentro de mim.
de esposa traída a empresária bem-sucedida, de vítima a agente de mudança. A Fundação Metamorfose, nascida das cinzas do meu casamento destruído, agora ajuda dezenas de mulheres a recuperarem seu poder e reconstruírem suas vidas após traições, abusos e explorações. O vestido verde, outrora símbolo de humilhação, tornou-se um emblema de transformação e empoderamento. Aprendi que a vingança verdadeira não é apenas fazer o outro sofrer, é se reconstruir mais forte e mais autêntica. É usar a dor como combustível para criar algo significativo. É descobrir que você é capaz de muito mais do que jamais imaginou. Se você está assistindo essa história no canal Vingança do Dia e se identificou com algum aspecto dela, saiba que você não está sozinha. Todos nós enfrentamos traições em algum momento. Algumas mais devastadoras que outras, algumas mais públicas, outras silenciosas e corrosivas. O importante não é o golpe que recebemos, mas como respondemos a ele. Quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou minha história até aqui. Compartilhar essa experiência não foi fácil. Reviver cada momento doloroso e cada decisão difícil exigiu coragem. Mas faço isso na esperança de que minha jornada possa inspirar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. O canal Vingança do Dia traz histórias como a minha todas as semanas. Relatos reais de pessoas que transformaram suas dores em força, que não se deixaram definir pelos golpes que receberam, mas pela forma como se ergueram depois deles. Se essa é sua primeira vez aqui, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma dessas histórias poderosas de superação e transformação. Seu apoio significa muito para nós. Cada inscrição, cada curtida, cada comentário nos mostra que estamos no caminho certo, que essas histórias precisam ser contadas. Então, por favor, se essa narrativa tocou você de alguma forma, deixe seu like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Conte-nos se já passou por algo semelhante, se está passando agora, ou simplesmente o que achou da minha forma de lidar com a situação. Sua participação cria uma comunidade de apoio e entendimento que vai além de simples visualizações. Produzir conteúdo de qualidade como esse exige tempo, dedicação e recursos. Se você valoriza o trabalho que fazemos no canal Vingança do Dia e gostaria de ver mais histórias como a minha sendo contadas, considere nos apoiar através do Valeu Demais, nossa plataforma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite trazer novos episódios diariamente. Cada contribuição, independente do valor, faz uma diferença enorme e nos ajuda a continuar dando voz a histórias que normalmente ficariam silenciadas. Para quem pergunta o que aconteceu com o vestido verde esmeralda depois de tudo isso, ele continua exposto na sede da Fundação Metamorfose, protegido por uma redoma de acrílico, não como troféu de vingança, mas como símbolo de transformação, como lembrete de que às vezes precisamos passar por experiências dolorosas para descobrir nossa verdadeira força. Hoje, quando olho para aquele vestido, não sinto mais raiva ou dor. Sinto gratidão pelo caminho que ele me forçou a percorrer. Um caminho difícil, sem dúvida, mas que me levou a uma versão de mim mesma que eu jamais conheceria se continuasse naquele casamento tóxico, naquela vida construída sobre mentiras. Se você chegou até aqui, quero deixar um pedido especial. Não deixe essa história morrer aqui. Compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir. Comente o que mais te impactou. Visite nossos outros vídeos para conhecer mais histórias de superação. E se puder, apoie nosso canal através do Valeu Demais para que possamos continuar trazendo conteúdo que não apenas entretém, mas inspira mudanças reais na vida das pessoas. Obrigada por me ouvir. Obrigada por fazer parte dessa jornada. E lembre-se, sua história também merece ser contada. Talvez um dia seja você compartilhando sua própria jornada de transformação aqui no Vingança do Dia. Inscreva-se, comente, curta e compartilhe. Sua participação faz toda a diferença para o canal e para todas as pessoas que, assim como eu, encontraram na comunidade do Vingança do Dia um espaço de acolhimento e inspiração.